Irmãos, bom dia, a graça e a paz do Senhor a todos. Aqueles que puderem, vamos ficar de pé, vamos fazer nossa oração, dando início à escola bíblica dominical. O tema de hoje vai ser acerca de Mateus 25, versículos de 1 a 13, que trata das 10 virgens, ou a parábola das 10 virgens. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, nós bendizemos o Teu nome, ó Deus, pois Tu és santo, pois não há Deus igual a Ti. Te louvamos, Senhor, por esse dia tão lindo, tão bonito que Tu fizestes. E obrigado por neste dia, Senhor, estarmos na Tua presença, estarmos na Tua casa para compartilharmos da Tua palavra, para aprendermos, meu Deus, para crescermos juntos, meu Deus, acerca do conhecimento da Tua palavra. Rogamos a Ti que o Teu Espírito Santo nos guie nesse dia, que o Teu Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, nos ilumine, ó Deus, para conhecermos a verdade da Tua palavra, para andarmos nesta verdade, colocando em prática no dia a dia. Rogamos a Ti que Tu sonde os corações de cada um de nós, como Tua igreja, que Tu nos purifique, ó Deus, de todos os pecados, que Tu nos santifique pela ação maravilhosa, santificadora do Teu Santo Espírito, ó Deus, que Tu nos guie nesta manhã, que toda interferência contra a Tua palavra seja repreendida, e que Tu reine soberano em nossos corações, reine soberano em meio à Tua igreja. Nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Hoje nós daremos sequência, então, ao estudo da escola bíblica dominical. Nós já comentamos. Durante a semana eu fiz algumas postagens. A primeira delas foi a lição completa da revistinha da escola bíblica, né, para que os irmãos tenham conhecimento do que está sendo proposto pela igreja. Além disso, nós fizemos a postagem de um videozinho contendo a parábola das 10 virgens. E também, agora, nós vamos fazer uma análise exegética do texto bíblico. Ou seja, nós vamos usar a nossa Bíblia, que é o que nós precisamos. A Bíblia é a palavra de Deus, a regra de fé e conduta da igreja do Senhor Jesus Cristo. É o conteúdo das Escrituras Sagradas, e para isso, então, é importante que nós conheçamos o texto. Por que eu estou comentando isso, irmãos? Porque a gente, em alguns casos, pode cometer alguns erros de interpretação bíblica. Por exemplo, nós, pastores, às vezes criamos um hábito, que não é um tanto quanto salutar, de pegar um texto todinho e às vezes ler um versículo, 2 versículos, e a partir daí querer fazer uma pregação. A não ser que eu conheça todo o contexto e faça a escolha dos versículos chaves, eu posso cometer uma série de erros, e ao invés de pregar verdades bíblicas, eu posso conduzir pessoas ao erro. Eu posso errar e pessoas podem errar também. Então, o ideal para todos nós, quando formos tecer comentários acerca da Bíblia, ou fazer ministrações bíblicas, nós temos que pegar uma porção de texto inteira, sabendo onde esse texto começa e onde ele termina. Esse começo de um texto bíblico e o término de um texto bíblico se chama perícope. Então nós temos que avaliar a perícope e a partir de então extrair as verdades desse texto. Quando qualquer pessoa, qualquer pregador, ele chega na igreja, ou anteriormente a isso, ele diz assim: eu tenho uma ideia pré-concebida, eu já tenho o texto, já tenho a pregação, só falta o texto, é algo sério. Quando você quer impor às escrituras aquilo que você pensa, se chama exegese. O reverendo Hernani Dias Lopes, ele faz um comentário muito interessante em um vídeo sobre isso. Também nos livros de exegese, ele nos mostra o que é a exegese. Exegese, então, é você ter uma ideia pré-concebida e querer forçar um texto para justificar o que você está falando. A exegese, porque eu estou dizendo que nós vamos fazer uma análise exegética do texto bíblico.
A exegese significa você extrair do texto, é tirar para fora. Nós fazemos a leitura dessa perícope, dessa porção do texto bíblico, e extrairmos do texto aquilo que o texto está dizendo. Além do texto, nós podemos encontrar passagens bíblicas paralelas que explicam esse texto. Porque a Bíblia explica a própria Bíblia. Então é inconcebível que, por exemplo, aqui na ministração da EBD, ou no momento de pregação, eu chegue, faça a leitura de um texto ou de versículos, deixe a Bíblia de lado e comece a falar uma série de coisas que não tem nada a ver com o texto. Porque aí não é uma pregação bíblica, pode ser qualquer coisa, menos uma pregação e menos um estudo bíblico. Os irmãos entenderam até aqui essa introdução que eu fiz? Pois bem, eu quero convidar os irmãos para fazer a leitura comigo do texto, então, de Mateus, capítulo 25, versículos de 1 a 13. Mateus 25, versículos de 1 a 13. Diz assim a palavra de Deus. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós nem a vós outras, e diante aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém? Então, esse é o texto, essa é a porção que nós propomos para essa análise exegética, juntamente com a Igreja de Jesus. Eu queria, já de início, em relação a essa exposição, fazer a leitura aqui de uma pequena nota de rodapé que eu tenho do comentarista da minha Bíblia, que é interessante, que se refere ao casamento judaico. Essa nota, ela diz o seguinte: as 10 virgens, ou seja, damas de honra. O casamento começaria na casa da noiva, quando o noivo chegasse para o ritual do casamento. Então, um cortejo se seguiria à medida que o noivo leva a noiva para a sua casa, para as demais festividades. Para um casamento realizado à noite, lâmpadas, que na verdade eram tochas requeridas para um cortejo. Então aqui nós vemos uma síntese do que era, ou de como era realizado o casamento judaico. Então, nós tínhamos as damas de honra, as virgens aqui então significam damas de honra do casamento. Elas aguardavam o noivo, faziam um cortejo, ou seja, uma procissão, um bocado de pessoas, de virgens, acompanhavam o noivo até a casa da noiva. O casamento era realizado ali. Depois que o casamento era realizado na casa da noiva, ou seja, que a partir da consumação do casamento, o noivo e a noiva, as virgens e os convidados seguiam para a casa do noivo, e ali acontecia a festa de casamento.
Normalmente, uma festa de casamento, nesse âmbito judaico, ela tinha duração de uma semana. 7 dias de festas, de comemoração em meio ao povo. Desse texto, nós vemos aqui no versículo 1, o primeiro aspecto, irmãos, da exegese, que é o que nós falamos. Que nós vamos extrair do texto as verdades bíblicas que o próprio texto está dizendo. Então, aqui no versículo 1 ele começa dizendo assim: então, o reino dos céus, o próprio Jesus, o Filho de Deus, veio anunciando o reino dos céus. Jesus disse que o reino dos céus ele está em nossos corações, que quando nós anunciamos a palavra de Deus, nós estamos anunciando o reino dos céus. Quando chegar o período do reino milenar de Cristo, se refere ao reino dos céus. Quando nós chegarmos ao perfeito estado eterno, também é referente ao reino dos céus. Então ele faz uma comparação do reino dos céus com 10 virgens, que tinham lâmpadas. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Agora, a gente poderia fazer algumas perguntas ao texto. Porque, como eu falei, se eu fizer uma exegese, eu podia começar a falar aqui e tirar da minha mente explicações acerca de quem são as 10 virgens. E como eu já expliquei anteriormente, seria uma exegese e seria algo errado. Não é? Porque nós temos que tirar do texto o que o texto diz. Então, o primeiro ponto a analisar desse texto: quem são as 10 virgens, irmãos? O texto cita o nome das 10 virgens? Não. Se o texto bíblico não faz menção do nome das 10 virgens, eu posso fazer menção? Não. Quando a Bíblia se cala, nós calamos juntos. Isso é algo que as pessoas aprendem, acho que nos primeiros dias, talvez no primeiro dia de um curso de teologia. Porque fazer teologia é estudar as coisas de Deus. Nesse momento nós estamos fazendo teologia também, né? Um estudo acerca das coisas de Deus. Então, quando a Bíblia se cala, a gente se cala. Então, a Bíblia não diz quem são essas 10 virgens. Onde as 10 virgens estão? Qual é a localidade que elas estão? A Bíblia também não fala. Então, nós não podemos falar. Outra coisa que a Bíblia diz: todas tinham lâmpadas. Na realidade, a tradução inicial ela vai tratar de tochas. Se trata de tochas, por que está escrito lâmpadas aqui na nossa tradução? Porque o tradutor, ele pega termos que são lá escritos e conhecidos pelo autor original e traz para a nossa realidade. Naquela época, eles não tinham lâmpadas aqui de energia elétrica. As lâmpadas deles eram tochas. Então ele vai fazer a tradução da palavra tocha para lâmpada, que é o que a gente vê aqui no texto. Ele não está dizendo, 10 virgens carregavam tochas. Então ele fez uma tradução que coaduna com a nossa realidade. Então elas diz que elas estavam com tochas. Agora, em que momento uma pessoa faz o uso de tochas ou de uma lâmpada? Em que momento? Em que parte do dia, irmãos? À noite, não é? Tem que ser à noite. Então, é um indicativo de que o casamento estaria acontecendo no momento noturno. Ainda desse versículo 1, a gente vê outra coisa que o texto não mostra. O noivo ainda não chegou. Alguém poderia perguntar, o que está faltando aqui nesse versículo 1? É justamente a chegada do noivo. Nós temos então, nós não sabemos onde a noiva está. Nós temos 10 damas de honra, que são as virgens, das quais nós comentamos. E elas estão esperando. Na realidade, o texto diz, saíram a encontrar-se com o noivo. Saíram a encontrar-se com o noivo. Depois eu vou explicar um detalhezinho acerca disso, porque em que pese o versículo 1 está dizendo que as 10 saíram a encontrar-se com o noivo, eu pergunto com a igreja, na realidade foram as 10 que saíram para se encontrar com o noivo?
Então quantas foram? Certinho, irmão Délio? 5. E a resposta para isso a gente vê no versículo 10. Quem pode ler para a gente o versículo 10? Mateus 25, 10. Isso, as que estavam preparadas. Por quê? Porque no versículo 2 é nos dito que 5 delas eram nécias e 5 eram prudentes. Então as prudentes estavam preparadas. E lógico que as nécias não estavam. Então as 5 prudentes é que saíram a encontrar com o noivo. Por isso que eu comentei inicialmente que para nós entendermos as Escrituras, entendermos um texto, para ministrarmos um estudo, ou até para fazermos uma pregação acerca de algo da Bíblia, a gente tem que saber onde o texto começa, onde o texto termina, que como nós comentamos, essa porção de texto com início e com fim se chama perícope. Precisamos ler a porção de texto inteira para saber todo o desenrolar do texto, para fazer a pregação, ou para fazer o estudo, porque imagine que nós fizéssemos uma pregação baseada só no versículo 1, aí eu já introduziria um erro para a igreja, porque eu ia dizer que as 10 saíram ao encontro do noivo. Aí no versículo 2 diz que tinham 5 nécias e 5 prudentes, mas no versículo 10 está dizendo que só as prudentes tiveram condições de ir ao encontro do noivo. Os irmãos estão entendendo até aqui? Está dando para compreender? Então, nós vemos em relação a isso uma divisão então aqui, irmãos. Nós temos 10, o número 10 pode simbolizar completude, totalidade, só que nós tínhamos 2 grupos. Era o grupo então das prudentes, o grupo das que eram nécias. Pode simbolizar também classes de pessoas. Nessa simbologia da classe de pessoas, esses 2 grupos podem representar pessoas salvas e pessoas não salvas. O salvo em Cristo, aquele que de verdade tem o selo do Espírito Santo, ele persevera nas coisas de Deus. O não salvo, ele não persevera. Alguém poderia dizer, mas se nós aplicássemos isso à igreja, seria possível? É possível que dentro de uma igreja existam pessoas salvas e não salvas? É possível, irmãos? A Bíblia nos fala que sim. No decorrer do texto, nós vamos mostrar isso também, porque a Bíblia chama isso de cristianismo professo. O cristianismo professo, ou cristão professo, é aquele que tem a aparência. Eu venho à igreja, eu ministro a palavra de Deus, eu canto, não falta nenhum culto, mas lá dentro do meu interior, nunca ocorreu de verdade uma conversão a Jesus. Um exemplo de um cristão professo, Judas. A Bíblia diz que Judas foi escolhido por Jesus, Judas andou com Jesus, Judas fez milagres em nome de Jesus. A Bíblia fala de quando eles foram enviados pelo Senhor e fizeram milagres. Só que ao mesmo tempo a Bíblia diz que ainda que Judas andasse com Jesus, ele era ladrão. Está escrito que ele metia a mão na bolsa lá, né, do tesouro, das ofertas que chegavam a Jesus. Ele mesmo andando com Jesus, mesmo vendo e já sabendo quem era Jesus, que era o Filho de Deus, que era Deus na terra, Judas não tinha um temor de Deus. Ele tinha uma aparência externa, mas internamente não era um cristão autêntico. Um outro exemplo de religiosidade, que pode se encaixar no cristianismo professo: escribas e fariseus. Os escribas e fariseus da época de Jesus, aparentemente eram homens extremamente santos. Aqui no capítulo 23 de Mateus, Jesus mostra assim, o interesse que eles tinham em mostrar a exterioridade. Quando a gente faz a leitura do texto aqui, que vê se vai voltar uma página, em Mateus 23, Jesus diz assim, Mateus 23,
Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentam escribas e fariseus. Fazei e guardai tudo o que ele vos disserem. Ou seja, eles estavam pregando coisas verdadeiras para o povo. Algumas coisas, né? Tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, pois dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as obras com o fim de serem vistos pelos homens, pois alargam seus filactérios e alargam suas franjas. Eu vou ler até aqui, depois a gente pula para o versículo de número 25. Olha que coisa interessante. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque também alimpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, fariseus, escribas e fariseus hipócritas, pois são semelhantes a sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Então, irmãos, nesse texto aqui nós vemos um exemplo da exterioridade. Então, eu fiz duas comparações. Quando a gente vai para esse contexto das 10 virgens, em que a palavra nos mostra então a separação em dois grupos, o grupo de 5 prudentes e o grupo de 5 nécias, esse texto se encaixa perfeitamente, porque em meio às 10 virgens, quem olhava para as 10 não ia observar muitas diferenças. A gente aplicando isso para a igreja, quem olhasse ia dizer, aquele lá é um crente, é um cristão. Só o que está por dentro, aí Deus conhece. Então os fariseus se encantavam por mostrar algo exterior. No cristianismo professo, ou seja, que não é um salvo autêntico do Senhor Jesus, existe uma exterioridade, existe uma aparência. Só que na realidade não são. E o que vai demonstrar isso, o que vai diferenciar, vão ser as obras praticadas. Então, aqui nesse texto e nessas separações, nós vamos ver algumas semelhanças dessas virgens. Porque o próprio texto, ele nos mostra isso. Eu vou perguntar para a igreja, qual era a intenção das 10 virgens? O que é que as 10 virgens estavam esperando, irmãos? Isso, todas então queriam encontrar com o noivo. Então a intenção das 10 virgens, ou 10 damas de honra, era ter um encontro com o noivo. Então uma semelhança entre todas elas. Depois, uma outra semelhança, além de encontrar o noivo, todas queriam ir para o local da festividade. Por isso todas estavam juntas, esperando o noivo. Imagine que hoje nós como igreja, todos aqui, né? Senhor, nós estamos aguardando a tua vinda, mas suponha que tem alguém aqui que não esteja realmente convertido a Cristo. Suponha que eu estou ministrando a palavra de Deus, mas na realidade, no fundo do meu coração, eu não tenho uma conversão autêntica a Cristo. Alguém vai dizer, mas seria possível? É possível. A Bíblia diz que tanto que a Bíblia fala de falsos profetas, falsos mestres, e pode ter falsos pastores, falsos pregadores. A gente tem que estar alerta com a mensagem que é pregada. A gente estava falando sobre isso um dia, né? Sobre a mensagem que é pregada. Não é alguém chegar e te dar um sinal, operar um milagre. Você tem que ver a mensagem que é pregada para discernir. Então, é possível. Só que em meio às noivas, todo mundo olha e fala, todo mundo é igual. Então, é mais uma semelhança aqui. Todo mundo queria com o noivo para a festividade. Perguntar para os irmãos, existe mais alguma coisa que mostra semelhança entre essas noivas? Entre essas damas de honra? O que todas elas tinham? Lâmpadas. Isso, todas elas tinham lâmpadas, é mais uma semelhança. Então aqui no texto nós encontramos esse detalhe. Outra coisa,
elas estavam esperando o noivo chegar. Mais uma semelhança. Todas aguardavam a vinda do noivo. Elas sabiam a hora que o noivo ia chegar? Nenhuma sabia a hora em que o noivo ia chegar. Então é outra semelhança. Isso, mas só que vai ser depois lá. Por enquanto, a gente está vendo só as coisas que são iguais entre elas. Você olhava para as 10 noivas, irmão Délio, aí observava que todas elas tinham a intenção de encontrar com o noivo, todas elas queriam ir para a festa, todas elas possuem lâmpadas, todas elas estão esperando o noivo chegar, nenhuma delas sabe a hora da chegada do noivo. E depois, lá no versículo 5 e 6, que a gente ainda vai comentar, todas elas vão adormecer. Então, quando você olha esse conjunto de fatos, você diz, existem inúmeras semelhanças entre essas 10 damas de honra do casamento. Como hoje, quando você olha para a totalidade da igreja, todos dizem, são todos muito parecidos, existem muitas semelhanças. Então, esse aqui é um ponto de análise que a gente vê nos versículos 2 a 4. Que no 2 diz assim, 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite e vasilhas. Levaram azeite nas vasilhas. Tinham lâmpadas e tinham azeite. Então, quando a gente vê em termos de igualdade entre elas, a gente vê que as prudentes estavam plenamente preparadas, irmãos. Por quê? Porque para manter a tocha acesa, naquela época tinha que colocar o óleo. Se faltasse óleo, a lâmpada apagava. As negligentes não tinham óleo suficiente, mas as prudentes tinham. Então, é uma desigualdade entre elas, a falta do azeite. Ou seja, na lâmpada das prudentes, existia óleo para garantir a iluminação, para garantir a claridade do ambiente. Só que as nécias é o contrário. Faltou o azeite para garantir a luz, ou seja, elas ficaram, a luz acabou, elas ficaram na escuridão, né? Então a falta de azeite nos aponta para esse detalhe. Então as prudentes, a insensatez delas consiste em alguns detalhes. E esses detalhes são negligência, descuidado e desatenção. Então quais são as 3 características da imprudência das virgens? Negligência, desatenção e o que mais? Descuido. Repitam comigo: negligência, desatenção e descuido. Irmãos, a gente traz isso para as nossas vidas, às vezes a gente pensa, de que maneira eu realmente estou fazendo as coisas para Deus? Eu faço de uma forma dedicada, faço com atenção, de uma forma zelosa e cuidadosa, ou eu faço do jeito que dá para fazer e tudo bem? Eu me preparo, porque quando a gente observa a vida das noivas, das damas de honra prudentes, elas fizeram um planejamento. Eu vou aguardar o noivo, então eu tenho que preparar uma quantidade de azeite para que minha lâmpada fique acesa a noite toda. Isso é planejamento, isso é zelo, isso é cuidado. As desatentas, as negligentes, não ligaram, elas foram com as lâmpadas e pronto. A gente aplicando isso, poderia simbolizar aquele tipo de pessoa que diz assim: irmãos, vamos fazer algo, só que nós vamos fazer pela fé. E pronto. Só que não é assim. Ter fé em Deus é confiar em Deus, e nessa confiança, diante de uma resposta dada por Deus, se preparar para fazer as coisas. Não é fazer de uma maneira qualquer. Não é fazer assim um planejamento. Porque em um planejamento você está olhando para o futuro. Você pensa naqueles passos que têm que ser dados para atingir o seu objetivo no futuro. Então as prudentes sabiam que elas precisavam de luz e se planejaram para isso, tendo azeite consigo. As negligentes,
Vou fazer simplesmente uma colocação minha aqui. É como se ela dissesse, eu vou lá e seja o que Deus quiser, eu vou lá pela fé, eu vou só com o que eu tenho e Deus proverá. Não é assim que se faz, irmãos. Isso é negligência, é descuido e ser desatencioso com as coisas de Deus. Então, como eu falei, do outro lado, as prudentes estão plenamente preparadas, estão equipadas com suprimento de óleo, era o que elas precisavam, suprimento de óleo, e isso elas tinham. Versículo 5. Tardando o noivo, todas foram tomadas de sono e adormeceram. Tardando o noivo, todas foram tomadas de sono e adormeceram. Então, aqui de novo, eu podia fazer uma série de inferências minhas. Eu podia dar uma série de explicações minhas para justificar aqui o fato delas terem dormido. Eu já li até em alguns livros onde a gente vê alguns detalhes que não coadunam bem. Quanto ao adormecer, tirando conclusões ou inferências que não batem com o texto. A única coisa que justifica o fato de todas terem adormecido foi todo o labor, todo o trabalho que fizeram durante o dia nos preparativos do casamento. Não é? É só isso aqui que a gente pode inferir do texto. Alguns poderiam dizer, só as negligentes que dormiram. Não. Aqui todas as noivas adormeceram porque todas estavam cansadas. Para explicar esse versículo, a gente tem também, como nós falamos anteriormente, nós temos que chegar ao final do texto bíblico. Pergunta, os irmãos estão entendendo até agora? Tá? Qualquer dúvida que tiver, pode falar. Então, do versículo 5, a gente só tira isso, é chegar ao final. Todas, irmãos, dormiram na mesma hora. Nada mais do que isso. Tem um texto aqui que eu queria ler com os irmãos, porque as duas primeiras frases que estão no versículo 5. Isso. E tardando o noivo, elas adormeceram. Vamos fazer uma leitura de 2 Pedro, capítulo 3, do 8 ao 10, onde nós falamos da vinda de Cristo. Sabe que Cristo está demorando? 2 Pedro, capítulo 3, versículos do 8 ao 10. Eu vou ler aqui, 2 Pedro 3, do 8 ao 10. Há, todavia, uma coisa, amados, que não devia esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Isso aqui eu estou relacionando à vinda de Jesus. E sempre há quem questione, Jesus há 2000 anos disse que ia voltar e não voltou ainda. Para Deus, o tempo, Deus está na eternidade, então tanto faz um dia como um ano para Deus. E aqui, nesse texto, nós vemos que Deus é longânimo. A questão é, Jesus prometeu que Ele vai voltar e Ele voltará. E aqui nesse período, enquanto Jesus não volta, Ele está dando oportunidade para que as pessoas se arrependam e conheçam a Deus. E tenham seus nomes nos céus, né? Sejam salvas pelo Senhor Jesus. Então, aqui no versículo, voltando para o texto de Mateus 25, ele fala dessa demora da chegada do noivo. Então, quando a gente aplica a igreja, o papel da igreja, enquanto o noivo, que é Jesus, não vem, é esperar a vinda do Senhor e estar preparado para a vinda de Jesus Cristo. Então, a gente pode tirar isso desse texto. Versículos 6. Outro detalhe. Versículo 6. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito.
Eis o noivo, saía ao seu encontro. Irmão, quem deu esse grito? A Bíblia não diz. Tinha alguém tocando trombeta aqui para chamar as pessoas? Aqui? Também não tinha. Se eu não sei quem é essa pessoa, se eu não sei onde essa pessoa está, se a única coisa que a gente sabe é que ele disse que o noivo está voltando, o que eu posso falar em relação a isso? Somente o que esse texto está dizendo. Os irmãos estão entendendo isso? Estão compreendendo? Então tenho que falar aquilo que o texto diz e não ultrapassar os limites. Simplesmente é um aviso. Eis o noivo chegou. Se fosse aplicar para a igreja, antes da chegada do noivo, que é Jesus, a igreja proclama o evangelho da salvação. Mas no momento da chegada do noivo aqui, eu não tenho tanta aplicação para esse versículo. A questão é que, e quando o noivo chega, vem alguém, dá esse aviso, já era tarde, o texto diz aqui que era meia-noite. Imagine lá, quem já morou em local, em roça, em local de roça, ou já foi. O pessoal dorme que horas, irmão Manel? Cedo. Eu já estive no interior, até do Nordeste, na Paraíba, quando visitando um amigo meu lá, o pessoal foi dormir, eu me lembro que foram dormir 7h30 da noite, e 4h30 da manhã estava todo mundo de pé, 4 da manhã, todo mundo de pé. Imagine, se você vai dormir 7 da noite, acorda 4 da manhã, qual é o momento do seu sono mais profundo? Mais ou menos à meia-noite. Então aqui, a gente vê num ambiente em que nós não tínhamos a televisão, nós não tínhamos iluminação pública, nós não tínhamos iluminação dentro de casa. Então as coisas eram pautadas entre o nascer do sol e o pôr do sol. Então, 6 horas era o pôr do sol, o pessoal já devia ter feito o seu jantar, se preparava para dormir, para acordar mais ou menos um pouco antes do nascer do sol. Então aqui, quando ele diz que o noivo chegou à meia-noite, ele indica que ele chega no momento em que as pessoas estão com sono mais pesado, já estão profundamente adormecidas. Então é a lição que a gente tira disso aqui. Mas à meia-noite, ou seja, todos já estavam dormindo, as noivas estavam adormecidas, como nós fizemos a leitura no versículo 5, vem alguém e desperta a todos, o noivo chegou, saía ao seu encontro. Esse sair ao seu encontro é aplicado, então, às noivas. Quem dá o aviso, está dando o aviso a todos, especificamente às noivas, às damas de honra. Então, a obrigação delas era ir ao encontro do noivo, conduzir o noivo, estou repetindo, né? Conduzir o noivo até a casa da noiva, para que o casamento fosse celebrado. Depois da celebração do casamento, seguir em cortejo para as festividades na casa do noivo. Então aqui nós vemos um decurso de tempo. Nesse decurso de tempo, eu só estou fazendo uma recapitulação, nós tínhamos um grupo de noivas prudentes, totalmente preparadas e equipadas, e um grupo de noivas que eram negligentes, desatentas, descuidadas, que não se prepararam de verdade para a vinda do noivo, e que estavam lá no meio também, fazia parte do grupo. E chega o aviso. O aviso chegou exatamente no momento em que ninguém esperava. O noivo chegou, vai ao encontro do noivo. E agora, irmãos? O que vai acontecer com as preparadas? O que há de acontecer com aquelas que estão despreparadas? Versículo de número 7 e 8. No versículo 7, quantas das virgens se levantam? Todas. Quantas se levantaram? Todas se levantaram para o encontro do noivo. Todas aquelas virgens. E quantas prepararam suas lâmpadas? Não, olha aqui, lê no texto. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Então, quantas se levantaram, irmãos? E quantas prepararam as lâmpadas? Não, todas.
Todas prepararam, elas estavam com as lâmpadas, todas elas tinham lâmpadas. A diferença vai estar a seguir, ó, versículo de número 8. E as nécias disseram às prudentes, ó, no momento em que elas foram preparar as lâmpadas para ter um encontro com o noivo, as nécias vão descobrir, né, ou vão provar o resultado da sua negligência, da sua falta de atenção. Engraçado, elas passaram todo um período juntas. Tiveram tempo suficiente para se prepararem e para terem o suprimento de óleo, todas elas. Eu estou sendo redundante, que eu estou explicando sempre repetidamente, intencionalmente, irmãos, para a gente guardar com mais facilidade. Então, todas tiveram essa oportunidade. E as prudentes, logicamente, guardaram o suprimento de óleo. As não prudentes, negligentes, descuidadas, desatentas, não guardaram. No versículo 8, a gente vê a consequência. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Então, o que aconteceu aqui? Quando todas acordaram, se levantaram e foram acender as lâmpadas de todas se acenderam, de todas. Só que assim que surge aquele fulgor do brilho da luz das lâmpadas, daquelas tochas acesas, de imediato, em pouco tempo, as lâmpadas daquelas virgens que eram negligentes começam a se apagar. No texto, ele não está dizendo assim, nossas lâmpadas se apagaram. Ele mostra um ato contínuo. Nossas lâmpadas estão se apagando, não é isso? Alguém tem tradução diferente? Você tem, Zilda? Não? Alguém tem uma tradução diferente? Olha, as nossas lâmpadas estão se apagando, quer dizer que todas se acenderam, todas brilharam, mas o brilho daquelas lâmpadas, ou seja, a luz, a chama que estava naquela tocha das lâmpadas, das virgens que eram negligentes, começa a diminuir. Aquela chama vai perdendo a intensidade, por quê? Porque o nível do óleo vai baixando. Elas já estavam praticamente sem suprimento de óleo. Elas queriam ir para a festa, mas sempre se preparar para a festa. Elas queriam ir para o cortejo, mas sem ter o óleo para garantir a iluminação. Então, isso reflete aquilo que nós comentamos um pouco antes, que é justamente a falta de planejamento, a falta de zelo, a falta de cuidado, a falta de preparo. Se for para nós, como igreja do Senhor, eu repito novamente, nós temos que ser zelosos com todas as coisas de Deus. Quando eu falo de palavra de Deus, nós temos que ser zelosos, irmãos, com o manejo da palavra de Deus. Nós temos que nos preparar. Como a gente está fazendo a análise exegética do texto bíblico, nós temos que entender primeiro todos os detalhes do texto bíblico, para podermos falar desse texto, para não inventarmos nada, para não sermos negligentes com a própria palavra de Deus. Porque quando a gente faz a leitura de um texto bíblico, aqui é Deus falando conosco. Ó. A Bíblia é a palavra de Deus, então é Deus falando conosco. E se Deus está falando conosco, nós temos que buscar com perfeição e, claro, com a ajuda do Espírito Santo, entender o que Deus está falando conosco nessa palavra. Então, aqui, nesse aspecto, as negligentes acabaram sofrendo uma pena, ou seja, uma punição. A luz delas começa a se apagar, está no gerúndio, né? As nossas lâmpadas estão se apagando. O brilho das nossas lâmpadas está diminuindo. Agora nós percebemos que nós fomos descuidadas. Agora que nós estamos percebendo que nós deveríamos ter sido zelosas na questão referente a ter óleo, a ter vasilhas de óleo sobressalentes. Enfim, só nesse momento que foram perceber o despreparo. Em que pese ter decorrido um longo período de tempo. Na nossa vida cristã tem que ocorrer ao contrário. Em toda a nossa jornada cristã,
nós temos que estar cada dia mais buscando a face de Deus, cada vez mais buscando a face de Jesus e nos preparando para a vinda do Senhor. Então, isso que a gente pode tirar. Versículo de número 9. Mas, versículo 9. Cadê meu óculos? Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, porque as nécias, como eu falei, já repeti inúmeras vezes, elas não guardaram o suprimento de óleo, não se prepararam. Agora, no momento mais difícil, elas pedem um pouco de óleo emprestado lá das prudentes. A resposta das prudentes foi não. Pergunto para a igreja, será que não faltou amor para essas virgens prudentes? O que os irmãos acham? Faltou amor ou não faltou? Hã? Faltou amor. Faltou amor, né, das prudentes. Por que faltou amor da parte delas? As prudentes, as não prudentes disseram assim: nós estamos sem olhos. Ô virgem prudente, me dá um pouquinho, empresta para a gente um pouco do óleo de vocês, para que nós possamos seguir para a festa. Aí as prudentes dizem: não é possível que nós façamos isso, para que não falte a nós e a vós. O que isso significa, irmãos? Faltou amor ou não faltou? Quem acha que faltou amor, levanta a mão. Quem acha que não faltou amor, levanta a mão. Quem é indeciso? Irmão, isso aqui não é falta de amor, não. Sabe por quê? É zelo. Imagine que eu e o irmão Délio, cada um está num carro e a gente tem que fazer uma viagem daqui para o Nordeste, não, daqui para Sobradinho, irmão Délio. Aí, antes de sair para esse deslocamento, eu vou ao posto de gasolina e encho o tanque do meu carro. Eu coloco gasolina suficiente, vou ser mais específico. Eu coloco gasolina suficiente para sair daqui e chegar lá em Planaltina. Tá na medida. Aí o irmão só tem 1 litro de óleo, só tem 1 litro de gasolina no carro, 3 litros. Aí a gente está dirigindo, lá na frente acaba a sua gasolina. Aí o irmão para e fala: Roberto, me empresta um pouco da sua gasolina. E aí, irmãos? Quem emprestaria da sua gasolina? Eu pensaria o seguinte, eu falei que elas não tinham amor. Eu teria uma solução dessas aí. Se eu botei a gasolina, dá para mim ir lá e eu voltar... Não, só para chegar. Só para você, só para chegar lá. Eu vou assim no posto e pegar para ele e levar para ele. Não, esquece o posto. Mas você tem hora para chegar lá. Olha, muito bom, irmão Manuel. Só que aí você tem hora para chegar lá. Porque aqui no texto está dizendo: o noivo chegou, saiu ao encontro dele. Não é? Tem que ir ao encontro dele. Se você desviar o seu caminho, você vai encontrar o noivo na hora? Não vai. Tá? Então aqui, quando a gente faz essa aplicação, é o seguinte: eu tenho o combustível que dá para me chegar só lá em Planaltina. Se eu parar, tirar do meu combustível e der para ele vai rodar um pouco, eu vou rodar um pouco, e daqui a pouco nós dois vamos ficar parados sem gasolina. Entenderam aí? Deu para entender? Então, nessa situação das noivas, as virgens prudentes, elas mostram mais uma vez que elas são dedicadas e cuidadosas com aquilo que elas estão fazendo. Por quê? Elas foram bem claras aqui, olha. Elas responderam. Versículo 9, né? Mas as prudentes responderam: não, para que não falte a nós, nem a vós outras. Os irmãos estão entendendo isso? Elas foram prudentes, não, elas tinham um objetivo. Qual era o objetivo delas? Ir ao encontro do noivo. Se elas apagassem, se elas emprestassem do óleo que elas tinham, ia faltar para elas. Aí nem elas, nem as outras iam conseguir chegar ao noivo. Então, a atitude das imprudentes aqui, ao fazer esse pedido, é simplesmente injustificável.
E as prudentes têm uma resposta justificável, porque elas tinham um objetivo a ser cumprido. Então não foi falta de amor, foi zelo. Então tem horas que você também tem que dizer não, que nós temos que dizer não. Então, é por isso. Depois disso, então nós vemos aqui que isso não é uma insensibilidade, não é uma resposta ilógica. Essa resposta delas está em pleno acordo com o caráter delas como prudentes, como noivas prudentes, que envolve justamente cuidado no planejamento quando encheram suas lâmpadas de óleo. Elas se planejaram e as outras não se planejaram. E elas dão uma dica para as outras, olha, ide antes aos que o vendem e comprai-o. Só que era meia-noite. As virgens ou damas de honra imprudentes teriam que buscar, tarde da noite, na hora que todo mundo está dormindo, alguém que tivesse óleo para vender. Ia ter que sair batendo nas portas, incomodando as pessoas, em função daquilo que elas já não tinham. Então, até eu escrevi algo aqui na preparação. À meia-noite, sim, poderiam acordar um vendedor de óleo. Caberia às virgens insensatas descobrir se conseguiriam. Então, esse é mais um aspecto. No versículo de número 10, está escrito o seguinte: e saindo elas para comprar, ou seja, as insensatas agora deram ouvidos às virgens prudentes. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. Eita, irmão, já tinham avisado anteriormente que o noivo estava chegando. Não foi isso? No versículo 6 nós lemos: mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis um noivo, saía ao seu encontro. Quer dizer que em algum ponto da cidade, em algum lugar, o noivo apareceu. E agora, no versículo de número 10, quando no versículo 10, quando ela sai em busca do óleo, ou seja, sai tardiamente, totalmente extemporaneamente, em busca desse óleo, aí alguém diz: chegou o noivo. O noivo está aqui. E entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Sabe o que acontece? É aquela história do chamado tarde demais. Até eu andei fazendo uma pesquisa, num dos livros dos quais eu me embasei para preparar esse estudo, o autor ele diz que para as insensatas chegou o tempo do tarde demais. Irmãos, enquanto Cristo não volta, não é tarde. É tempo de cada um de nós nos consagrarmos a Deus, de buscarmos a face do Senhor, de a cada dia nos santificarmos na presença de Deus. Mas no momento em que Jesus voltar, aí não tem mais como. Ele vem, simplesmente, ele vem e vai levar aqueles que são seus e a porta se fecha. Então é tarde demais, ou é tempo do nunca mais também. Apocalipse 18, vamos ler Apocalipse 18, versículos 21 ao 23. Apocalipse 18, do versículo 21 ao 23. Estou fazendo a leitura daqui, que eu acho que fica mais fácil de captar. Apocalipse 18, 21 ao 23, diz assim o texto: então, um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca, jamais será achada. Aqui é o tempo do nunca mais para a cidade de Babilônia, que aqui vai ser uma igreja apóstata. Eu não vou entrar em detalhes sobre ela. 22. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores, de flautas, de clarim, jamais de ti se ouvirá.
Ó, o primeiro que nós lemos foi nunca mais. Agora, jamais se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte, jamais em ti se achará. E nunca mais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará a luz de candeia, nem voz de noivo, nem de noiva. Jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. E nela se achou o sangue de profetas, de santos, e de todos que foram mortos sobre a terra. Aqui, irmãos, esse texto é um texto que trata de juízo. A gente vê aqui nunca mais, jamais, é algo assim aterrorizante. Para essas noivas que foram negligentes também, quando o noivo chega, e justamente nesse momento elas saem em busca de óleo, e justamente quando estão buscando óleo, tomam conhecimento que o noivo chegou, a gente entende aqui do texto que é algo horrível para elas. Pode ser algo, aí é uma inferência, pode ter sido algo aterrorizante para essas noivas, porque elas não vão ter mais como entrar, a porta está fechada. Quando a gente lembra da arca, que é um tipo de Cristo, quando veio o dilúvio, a Bíblia nos diz que Noé havia pregado durante 120 anos para os homens de sua época, e a maioria zombou de Noé, não deram ouvidos à palavra de Noé, e só entrou Noé e sua família e os animais na arca. A Bíblia diz que a porta da arca foi fechada por dentro, ou foi selada por Deus. Essa porta aqui, quando a gente vê essa porta se fechando, é algo que, imagine que nós estamos numa festa, aqui tem uma multidão lá fora, mas que aqui agora não tem espaço para mais ninguém. Então a gente tranca a porta por dentro. E para alguém conseguir entrar, ou eu abro ou ela vai tentar arrombar essa porta para entrar. Quando a gente fala dos céus, a porta que Deus abre, ninguém fecha, irmãos. Mas a porta que Deus fecha, ninguém abre. E aqui, nós vamos entender que é a porta da graça se fechando. É a porta da oportunidade se fechando. Todas tiveram oportunidade, mas só as prudentes conseguiram entrar. Então, nunca mais entrarão, pois, quando voltarem, a porta estará fechada. Elas foram buscar o óleo na hora errada. Tiveram tanto tempo para se preparar, tiveram tanto tempo para buscar, mas foram buscar na hora em que não teria mais tempo. Para as prudentes vai ser uma bênção. Vamos fazer uma leitura de Lucas 13, do 22 ao 25, que ele também fala disso, dessa porta fechada. Lucas 13, do 22 ao 25. O texto da palavra diz assim: passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Os irmãos estão entendendo essa comparação que a gente está fazendo aqui? Então, para essas virgens, a porta se fechou. E olha aqui, voltando para o texto de Mateus. Mateus 25, versículos 11 e 12. Eu vou ler o 10, aí eu vou ler o 11 e o 12. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias clamando: Senhor,
abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Não foi isso que nós lemos em Lucas, capítulo 13, agora? Então são textos paralelos. É a Bíblia explicando a própria Bíblia aqui. Então, essa porta fechada por Deus, nenhum homem tem condições mais de abrir. Nesse momento, é o selo final, é Deus dizendo: olha, agora foi tarde para vocês. Alguém podia dizer, mas onde está o amor de Deus? Porque Deus não foi misericordioso com elas? Porque esse noivo aqui não deixou elas entrar, e por que Deus fecharia a porta para os homens? E a resposta é que Deus, no caso de Deus, Deus é tão maravilhoso, tão bom, que Ele tem mantido as portas abertas por centenas de anos, por séculos. O Evangelho tem sido pregado a todos por séculos, as portas estão abertas. Um dia essas portas fecharão. Então, enquanto as portas estão abertas, é o momento do homem se voltar para Deus. É o momento de um homem se arrepender de seus pecados, de estar em plena comunhão com Cristo. Porque quando a porta se fechar, irmãos, acabou, não vai ter mais oportunidade. Então, na realidade, é o inverso. Deus é tão bom, é tão amoroso, que Ele tem sido longânimo. Que foi o texto que nós lemos em 2 Pedro, capítulo 3, não foi isso? Que Deus é longânimo, Ele não retarda a sua vinda, mas Ele dá oportunidade para que muitos cheguem ao pleno conhecimento de Deus. Então é isso que a gente vê então, não é falta de amor de Deus, não é uma atitude, um posicionamento duro e desprovido de amor. Se nesse caso, no caso da parábola, que faz a comparação de um noivo, o próprio noivo não conseguiu conhecer as virgens e fechou as portas para elas, ele sabia que elas tiveram oportunidade também. Imagine Deus, imaginem Deus, porque Deus é amor, mas a Bíblia diz que Deus também é fogo consumidor, não é verdade? Então, é algo que deve ser atentado. Por isso que diz aqui, eu vou ler de novo o 10. E saindo elas para comprar, ou seja, comprar o azeite, o óleo, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas, que eram as prudentes, entraram com ele para as bodas, foram para a festa. Porque o objetivo inicial de todas as virgens era chegar lá na festa, não é? Entraram para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde, ou seja, depois que tudo tinha acontecido, depois de que a festa já havia começado, então chegam as virgens, nécias, ele faz questão de colocar a palavra nécias aqui, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Elas não tinham lâmpada para se iluminarem também. Elas estavam na escuridão. Quem está na escuridão é quase irreconhecível, não é? Diz que à noite todo gato é pardo. É um ditado que diz isso. Então, dessa forma a gente vê a situação dela. Então, nós vimos que uma lição que a gente tira é que na vinda gloriosa de Jesus, Ele vai excluir todos os que não se converteram de verdade a Ele. E nesse caso, como nós já comentamos no início da lição, se aplica ao cristianismo professo. Pode se aplicar a Israel e ao cristianismo professo, que também nós já comentamos. O cristianismo professo é aquele que tem a aparência de crente, às vezes cresce, obtém cargos na igreja, às vezes se torna pastor, se torna pregador, mas nunca foi um servo de Deus de verdade. E também anteriormente nós comentamos como conhecer: pela mensagem ministrada, pela própria palavra de Deus, pelo aquilo que é exposto da palavra de Deus, dá para reconhecer muito bem. Então, vamos fazer a leitura de Mateus 7, do 21 ao 23. Que aí ele esclarece isso. Mateus 7, do 21 ao 23.
7, 21 ao 23 diz assim. É interessante, irmãos, que as noivas, elas chegam e dizem, em 25:11 elas dizem, Senhor, Senhor. Não está assim? Mateus 25:11, mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mateus 7, do 21 ao 23. Nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Irmão, se a gente comparar as virgens nécias com essa passagem que a gente está lendo aqui, as virgens nécias, e comparando, aplicando as virgens nécias à igreja, as virgens nécias, comparando com a igreja, se elas fossem a igreja, elas estariam fazendo a vontade do Pai? Ou não? Essas virgens imprudentes, as damas de honra imprudentes aqui, imagine que a ordem de Deus para elas foi, preparem um azeite. Elas prepararam o azeite? A ordem do Pai é, se preparem para terem um encontro com o meu filho Jesus. Elas se prepararam para isso? Não. Então elas estavam fazendo a vontade do Pai? Não. E no texto que nós lemos de Mateus 7, do 21 ao 23, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nós vimos que a parábola das 10 virgens, na explicação inicial feita por Jesus, em Mateus 25:1, ele diz, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que tomando suas lâmpadas saíram encontrar-se com o noivo. Então nós vemos a totalidade das virgens, todas elas querendo ter um encontro com o noivo. Só que nem todas estavam preparadas. Nós já comentamos isso. E se encaixa perfeitamente nisso. Vou ler de novo, irmãos. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de me dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Nós aprendemos já aqui dos estudos bíblicos que a essência da palavra profetizar é transmitir a mensagem do Senhor. Via de regra, a palavra profetizar significa pregar a palavra de Deus, irmãos. Num sentido mais estrito, é a pessoa que, mediante uma iluminação do Espírito Santo, faz um anúncio de algo que pode acontecer, que seja da vontade de Deus. Eu estou colocando isso num sentido mais restrito, porque a verdadeira profecia está aqui, ó, a Bíblia. É a palavra de Deus. Então, regra geral, profetizar é pregar o Evangelho hoje. Amém? Repitam comigo. Profetizar é transmitir a mensagem de Deus. É pregar o Evangelho. Certo? Mas no texto está dizendo, Senhor, nós temos profetizado em teu nome. Depois, e em teu nome expelimos demônio. Expulsar demônios é considerado um ato de milagre. Então é como se ele dissesse, Senhor, nós pregamos a palavra, nós fizemos milagres em teu nome. Um dos milagres, né? Expulsamos demônios. E ele entra num caráter mais profundo aqui, que dos sinais, que é, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Engraçado, no início eu falei do cristianismo professo, não falei? Que a pessoa que pode estar dentro de uma denominação, pode atingir cargos, funções, pode então aqui pregar, que é profetizar, expulsar demônios e até fazer milagres, irmãos. Está aqui no texto bíblico. E aí, ele diz, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vejam bem, esse termo, nunca vos conheci, que ele aplica a esse grupo de pessoas que são desconhecidos de Deus, aos quais chamam Deus de Senhor, Senhor, que está aqui em Mateus 7, do 21 ao 23, é o mesmo termo aplicado a essas virgens
Versículo 12, mas ele respondeu, vos digo, ele lhes respondeu, em verdade vos digo, que não vos conheço. As 5 negligentes eram desconhecidas do noivo. Em Mateus 7 nós vemos que, aplicando aqui ao grupo do cristão, é que tem muitas pessoas que chamam Deus de Senhor, que fazem muitas coisas até para Deus, e Deus até opera milagres. Não pense que fazer milagre é que Deus está aprovando a vida da pessoa. Não é não. Às vezes Deus opera milagre através da vida de uma pessoa que não o está agradando, como nós lemos aqui, não é por causa da pessoa não. É por causa da misericórdia de outras pessoas que estão ali. Os irmãos estão compreendendo isso? Imagine que eu não estou fazendo a vontade de Deus, e de repente vem aqui alguém e ora, eu oro por essa pessoa, ela é curada de uma paralisia. Aí todo mundo olha e diz, está lá, o grande homem de Deus. Não é não, irmãos. É misericórdia de Deus. E também todo milagre, o poder não emana do homem. O poder emana de Deus. Todo homem é apenas instrumento nas mãos do Senhor. Amém? Estão entendendo isso? Então esse texto, ele deixa muito clara essa situação. Por isso que no início nós mostramos as semelhanças entre todas as virgens. E depois nós vimos também aqueles pontos que são divergentes entre elas. Por fim, nesse texto, a Bíblia diz que Deus recebe os que são seus. Em 2 Timóteo 2,19 ele fala disso. Em João capítulo 10, 28 ao 29, vamos fazer essa leitura de João 10. Já que essas virgens negligentes eram desconhecidas, vamos ver aqui no texto do bom pastor, o que é dito. João 10, 28 ao 29. Vou começar do 27. Eu errei, coloquei 28, mas é a partir dos 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. E elas me seguem. E lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ele está mostrando que as ovelhas de Cristo conhecem a voz dele. E ele as conhece também. Isso aqui é tremendo isso aqui. Elas ouvem a minha voz, eu as conheço. Repitam comigo, as ovelhas de Cristo são conhecidas de Cristo. Isso. Quando nós fizemos a leitura das virgens nécias aqui, nós vimos que a palavra para elas foi, não vos conheço. Quando nós fizemos a leitura de Mateus 7, do 21 ao 23, para um grupo de pessoas que chamam Jesus de Senhor, Senhor, no final ele diz, eu não vos conheço, não é isso? Porque não são ovelhas do Senhor. Então isso representa o que nós chamamos de cristianismo professo, ou seja, aquele cristianismo apenas exterior, sobre o qual nós comentamos também, fazendo uma comparação com os escribas e fariseus. Em Romanos 8, do 28 ao 30. Romanos 8, do 28 ao 30. Romanos 8, do 28 ao 30, o texto é dito da seguinte maneira. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que de antemão conheceu, Jesus conhece as suas ovelhas muito antecipadamente, na realidade, desde a eternidade. Os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Deus olha para as suas ovelhas, irmãos, como se já estivessem lá no céu. Sabia que ele olha aqui, só o justificado vai entrar no céu, só o glorificado vai entrar no céu. Quando nós olhamos para nós aqui,
nós vemos que nós não fomos glorificados ainda. Mas aos olhos de Deus, por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, Deus já nos vê nos céus. Eu vejo tanta gente dizendo, se eu fizer isso eu perco a salvação. Se eu fizer aquilo eu ganho a salvação. Irmãos, a Bíblia diz para nós perseverarmos em santidade diante de Deus. A Bíblia nos diz que nós temos que ter segurança em Cristo Jesus. O salvo em Cristo Jesus, ele vai caminhando na presença de Deus, ele vai perseverando na presença de Deus. Então, para o cristão, ele não pode andar morrendo de medo de perder a salvação, muito pelo contrário. Como ele tem certeza do que Cristo fez na cruz do Calvário, ele tem que ter absoluta convicção de que um dia ele vai entrar nos céus. Amém? Nós temos que ter a segurança da salvação em Cristo Jesus. Repitam comigo. Em Cristo Jesus, eu tenho a segurança da salvação. Em Cristo Jesus, eu não sou uma virgem nécia. Em Cristo Jesus, eu sou prudente e espero a sua volta. Amém? Então aqui, no último versículo de Mateus 25, para a gente concluir, o último versículo, Mateus 25, versículo 13, diz: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Ele dá uma conclusão que nos dá uma grande lição, irmãos, que é a lição do texto aqui. No início do texto, as virgens sabiam a que momento o noivo viria? O que as noivas tinham que fazer? Vigiar, se preparar para a vinda do noivo, não era isso? Tinham que vigiar e estar preparadas. Então a lição desse texto todinho aqui é a seguinte: estai alertas, pois não sabeis o dia nem a hora. Ele tem conexão com outros dois textos bíblicos, que mostram a necessidade de estarmos preparados para a vinda do noivo. Que texto é esse? Só é voltar uma página. Mateus 24, 36, e do 42 ao 44 e o 50. Mateus 24, 36 diz assim: Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão o Pai. Eu vou pular aqui, 42 ao 44, que ele tratou do dilúvio. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai bem apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. A que hora chegou o noivo diante das circunstâncias que nós lemos em Mateus 25, do 1 ao 13? Na hora em que todos estavam adormecidos, não era isso? Todos queriam ter um encontro com o noivo, mas ele chegou na hora em que ninguém esperava, irmãos. Na hora em que todos estavam desatentos, porque no sono todos estão desatentos. Então é uma lição. Conclusão desse texto: é a obrigação, é um dever que um cristão tem de estar preparado para a volta de Jesus, para ter um encontro com o noivo. A aplicação desse texto, repitam comigo, a aplicação de Mateus, de 25, 1 a 13. Falem comigo, preparação é essencial. De novo, preparação é essencial. De que forma dá essa preparação? Jejum, oração, leitura bíblica, irmãos. Aqueles que puderem, participe de estudos bíblicos, para a gente crescer no conhecimento, na graça, entender perfeitamente a vontade de Deus e andarmos segundo a vontade do Senhor. Que as virgens nécias aqui não andaram. Então, essa preparação é essencial para que a porta, nós não venhamos ser surpreendidos com uma porta fechada. Só que para os salvos, para os prudentes, nós vamos passar pela porta aberta. Então, nós temos algumas lições aqui, que é um resumo geral de tudo que nós lemos. Por exemplo, de Mateus 25, 1,
nós vimos que existia um grupo que dizia, eu sou noiva, aliás, eu sou virgem, eu sou dama de honra aqui do casamento. Todas elas queriam se encontrar com o noivo. Depois, outra coisa que nós podemos tirar de lição para a igreja, há semelhanças entre todos os crentes, mas no final de tudo as semelhanças vão ser superficiais. Existem aqueles cristãos que são sábios, que são prudentes, que buscam crescer na presença de Deus, entender a vontade de Deus, e tem aqueles que são descuidados, não ligam para a palavra do Senhor e acabam agindo de uma forma ímpia e insensata, e acabam negando o Senhor e o seu poder. Isso aí a gente vê lá em 2 Timóteo 3:5, que justamente fala da exterioridade, vive de aparência. Deus não nos chamou para vivermos de aparência, nem para fazermos as coisas por medo, muito pelo contrário, para fazermos as coisas por amor a Deus e sermos aquilo que quem realmente nós somos diante de Deus. Todos, irmãos, estamos esperando a vinda de Jesus. As noivas estavam aguardando o noivo. E no versículo 5 nós vimos que o noivo demorou e elas dormiram. Tendo tardado o noivo, todas dormiram. Nós estamos aguardando a vinda do noivo. Só que nós precisamos estar alertas, sempre conscientes de que Jesus está às portas. Jesus está voltando. Jesus ainda não voltou para levar a sua igreja, mas quantos têm saído dessa terra para ter um encontro com Deus, por meio da morte? Também ninguém sabe dessa hora, então nós precisamos estar atentos a isso. Então, Jesus vai voltar. O regresso do Senhor vai ser súbito. Quando Ele voltar, vai ser no abrir e fechar de olhos. Vai ser visível e audível. A preparação, ela é individual. Eu não me preparo, o irmão dele não se prepara para me subir no arrebatamento, o pastor Zé Maria não se prepara para levar a igreja. Não, é individual. Cada um de nós vamos encarar Deus face a face, vamos chegar lá sozinhos para encarar o Senhor. A prestação de contas é individual e o preparo é individual e intransferível. Para quem não estiver pronto, que simboliza o cristianismo professo, os não salvos, não vai ter uma segunda chance não, irmão. Nós temos que estar preparados para a vinda de Jesus. E, por fim, como o momento da volta de Jesus é desconhecido, isso requer vigilância. Amém? Deu para entender o texto? Esse estudo, irmãos, isso aqui a gente trouxe para a igreja entender como a gente faz para poder, eu quero pregar uma porção da palavra de Deus. Então nós temos, a primeira coisa é se debruçar diante do texto bíblico e extraindo todos os detalhes que esse texto traz e também buscar textos paralelos da Bíblia que também acabam explicando esses textos, ou seja, a Bíblia se auto-explica. Não é correto alguém que ministra um ensino, até que pregue a palavra de Deus, que lê, vem aqui, vou ler 2 versículos, vou 1 versículo, fecha a Bíblia, começa a falar. Não é pregação, na realidade acaba se tornando até um engano religioso, tá? A Bíblia se auto-explica, então é obrigação de todo aquele que expõe a palavra de Deus, saber o que está falando, saber o que está expondo, para não se auto-enganar, para não trazer autoajuda ou engano para a igreja do Senhor Jesus. Amém? Então o objetivo foi fazer a exegese bíblica. Nós falamos no início aqui que exegese é extrair do texto aquilo que o texto tem. Falamos também que a exegese é o contrário. Pessoas têm uma ideia pré-concebida, arranja um versículo para me tentar justificar, aí lê o versículo e começa a falar da ideia dela. Isso não é bíblico, certo? Então, trouxemos esse texto, buscamos extrair algumas verdades desse texto, é algo um tanto ainda superficial que nós trouxemos, mas é para dar uma visão geral para a igreja de como se fazer. Amém? Então, aqueles que puderem, vamos ficar de pé. Enquanto ficam de pé,
Já deixo o aviso de que chegou a revistinha bíblica do próximo trimestre. Ela está com o irmão Francisco. O título, o tema geral da revista é A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o Sofrimento e a Restauração de Jó. Creio que vai ser muito interessante isso. E aqueles que quiserem, depois da aula, podem procurar o irmão Francisco e pegar suas revistas. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, te damos graças por esta manhã. Te louvamos, Senhor, pela tua palavra que é viva, que é eficaz, que produz os efeitos para os quais ela é enviada. Rogamos a ti que no dia a dia nós aprendamos a examinar as Escrituras, a fazer a exegese correta do texto, a extrair as verdades do texto bíblico, para que possamos fazer uma interpretação correta da tua palavra e deste modo, Deus, pregarmos, falarmos da tua palavra com verdade, com graça, Senhor. Falarmos aquilo que realmente tu estás dizendo na tua palavra. Rogamos a ti que também nós estejamos preparados para a tua vinda, pois a essência do texto que estudamos de Mateus 25, do 1 ao 13, ele mostra a necessidade de estarmos preparados para termos o encontro com o noivo. No nosso caso, a igreja de Cristo, o noivo é Jesus, Senhor. Que dia a dia estejamos preparados, pois sabemos que tu virás na hora em que nós não pensamos, na hora em que nós não sabemos. Rogamos que o teu Espírito Santo esteja nos conduzindo a isso, nos conduzindo em toda a verdade. Oramos a ti dando graças por esta manhã, dando graças pela tua palavra, rogando que tu abençoe todos os irmãos que estão aqui, também aqueles que estão nos assistindo, aqueles que por algum motivo não puderam, Senhor, que tu alcance a todos também, tu abençoe toda a tua igreja, para que cada um de nós andemos na verdade da tua palavra. Nós oramos a ti dando graças ao teu nome, em nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Vamos todos em paz, em nome de Jesus. Paz do Senhor para todos, irmãos. Maravilhosa graça, teu amor.